Eu sou a professora Fernanda Ribeiro e a dica de hoje vai envolver a palavra thought. Afinal, o que significa thought? E aí é importante que você considere o seguinte, essa palavra ela pode ser tanto verbo quanto substantivo. Então, olhando para cá, o que a gente tem, né? O thought, como verbo, ele vai ser o passado e o particípio do verbo think. O verbo think significa o verbo pensar, né? Dependendo do contexto, achar. Então, olha só o exemplo dessa frase. I thought she was your sister. Eu pensei, eu achei, né? Ou eu pensava, ou eu achava que ela era a sua irmã. Então, aqui a gente tem o thought como uma flexão, como um verbo, né? Então, o que faz com que a gente entenda que thought é o verbo? O verbo, ele tem um sujeito, né? Que pratica a ação que esse verbo expressa. Então, aqui o sujeito que eu tenho é I thought, um pronome pessoal do caso reto, um subject pronoun, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, são exemplos de subject pronouns. Mas não só subject pronouns, a gente também pode ter um substantivo que designe uma pessoa que possa fazer essa ação. Então, por exemplo, Maria thought she was your sister. Maria pensava que ela era sua irmã. Então, o que a gente vai olhar para identificar thought como verbo é a existência de um sujeito antes desse verbo. Agora, aqui a gente tem o thought como substantivo. E aí, nessa função, ele vai significar o quê? Pensamento, basicamente. Então, nesse exemplo, a gente tem the thought of that day makes me feel happy, né? The thought of that day. O pensamento daquele dia, né, me faz sentir feliz. Então, o que a gente tem nessa frase para identificar thought como substantivo? Perceba que aqui a gente não tem mais um sujeito, a gente tem o quê? Um artigo. Um artigo, ele funciona como um determinante, né? Ele está sempre antes de um substantivo, especificando esse substantivo de alguma maneira. Então, aqui eu tenho the, né? Mas outros exemplos de determinantes. A gente tem one, two, né? Dois. Então, aqui no caso, thought teria que estar no plural se eu usasse two thoughts, por exemplo, né? Any, that, some, são alguns exemplos de determinantes, tá? Então, resumindo essa dica aqui, o que a gente tem? Thought, quando ele funciona como verbo, ele vai ter um sujeito, né, representado por um subject pronoun ou um nome de pessoa, tá bom? E quando a função é de substantivo, o thought, ele pode ir por plural e tem antes, normalmente, um determinante, tá bom? Vamos ver essa dica aplicada a uma questão? Questão da EPICAR aplicada em 2019. Então, vamos ver o enunciado. Marque a alternativa em que a palavra destacada é usada com o mesmo significado que na frase abaixo. Vamos olhar então direto, né, as palavras destacadas para a gente poder já ver aí o contexto, o que pode nos ajudar. Bem, no enunciado nós temos esse exemplo em itálico e nós temos a palavra thought, olha só. E o que tem antes da palavra thought? The, um artigo, que é um determinante, como nós vimos aqui. E além disso, nós vimos que o determinante, ele está sempre antes de quê? De um substantivo. Portanto, thought aí vai significar pensamento ou ideia, né? Vamos traduzir essa frase para poder ver o sentido que ela tem. Então, a frase traduzida é a seguinte: nós sempre fomos fascinados pela ideia, né? A ideia de vida alienígena em qualquer outro lugar no universo. Então, perceba, né? Thought aí é um substantivo, como pensamento, nesse caso a tradução melhor fica como ideia. Vamos olhar então as alternativas e ver qual que eu tenho também o thought precedido de um determinante, né? Que tem a função então de substantivo. E aí, we didn't give any thought to her appearance. Na letra A, né? Nós não demos nenhuma ideia, nenhuma bola, né? Para a aparência dela. Então, a gente está vendo que thought, ele é precedido de any, um determinante. Portanto, thought é substantivo. Letra A, o gabarito logo de cara. E o que a gente percebe olhando a letra B, C e D? Que we precede thought em todos os casos. Ou seja, we é um subject pronoun
nós. Então, ele está conjugando o verbo. Então, nessas alternativas B, C e D, we thought, nós pensamos, nós pensamos, nós pensamos. Então, portanto, a alternativa realmente em que eu tenho thought na função de substantivo, assim como mostra a frase exemplo do enunciado, é a letra A. Certo, pessoal? Então é isso. Continue ligado aqui no curso Acerte para ter acesso a mais dicas, não só de inglês, mas de todas as outras matérias. Stay tuned. See you. Bye, bye.